Filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxóssi os abençoe. Nosso encontro semanal em nosso canal, tá? Vem falar com os senhores sobre o seguinte: os recados do mundo espiritual, tá? Sempre é muito importante nós absorvermos esses recados de forma muito positiva, tá? Então é o seguinte, senhores e senhoras. É normal que você esteja triste, tá? É muito normal. Mas mergulhar na tristeza e não ver solução, não ver o amanhã, se torna depressão, tá? Para você que quer sair dessa situação, para você que quer melhorar, para você que sabe que você, puxando da memória, você não era assim antes, nós estamos aqui para poder ajudar, tá bom? E para recomeçar, vamos usar essa palavra hoje, tá? Para a gente fazer essa análise do ano que vem, tá bom? Porque verdadeiramente o ano que vem, ano de 2022, é um ano de recomeço, tá? Então é o seguinte, eu não posso dizer que para o mundo inteiro esta energia vai reger, tá bom? Essa energia desses orixás. O que eu posso afirmar com ética e moral que para nossa comunidade aqui do terreiro irá reger Pai Exu, tá? Predominância de cor, vermelho. Virada do ano, vermelho, tá? Depois eu explico por quê, se der tempo, se o vídeo não ficar muito extenso. Depois disso, Nanã. Depois disso, Iemanjá e Ibeji, tá bom? Então é o seguinte, são essas quatro energias, tá? Que irão reger o ano em nossa comunidade. O que acontece com relação a isso, tá? Para a nossa comunidade e para alguns, nós podemos dizer o seguinte, que no ano 2021, que é este ano deste vídeo aí, nós tivemos muitos nascimentos pela regência em nossa comunidade de Oxum. Eram nascimentos que já estavam na história, eram almas que estavam na fila para poder reencarnar, almas que iam ter o reencontro com vocês aí, nas famílias que temos grávidas e nas famílias que ficaram grávidas, né? Que nasceu criança, não é isso? Então é o seguinte, no ano 2022, eu tenho o quê? O recomeço das almas que quando reencarnaram há anos atrás, escolheram como iriam desencarnar, através do quê? Desta pandemia, desta doença, tá? Então eu vou ter agora, do mundo espiritual, me passando o seguinte, que em 2022, pela situação de Nanã, de Ibejim e de Iemanjá e de Exu, eu tenho um fluxo constante de recomeço, tá? Então, você não pode, em hipótese alguma, virar o seu ano com coisas muito velhas que trazem a você experiências, pensamentos negativos. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se esse copo aqui foi do meu pai, né, que era um pai agressor e ele faleceu, eu tenho que botar esse copo aqui para doação, tá bom? Se esse copo aqui era da minha mãe, que faleceu e me traz boas lembranças da minha infância, eu tenho que manter. Porque através das raízes, uma árvore floresce, uma árvore cresce, a sua vida cresce, não é isso? Então, ó, vejam bem, ano que vem é o ano de recomeço, pensem nisso, tá? Então eu vou ter reencarnar daqueles que fizeram um compromisso no reino dos céus, em outro momento, desencarnaram e vão retornar às suas famílias. Pensem naquele cenário que eu já falei aqui no terreiro, de quanto foi ruim, né? Quanto foi... eu fico até sem palavras para poder falar a sensação que era eu receber aqui, eu que consigo me comunicar com o outro lado, ouvir, enxergar, ver, conversar de espíritos que estavam perdidos procurando a família ainda, que desencarnaram no hospital, não tiveram direito a um velório, né? Então, para esses espíritos, nosso bom Deus, e para todos nós, nosso bom Deus é misericordioso, tá? O reino dos céus sempre traz uma esperança,
um recomeço, tá bom? Então vocês vão começar a ver que bebês vão nascer com expressões, com semelhanças daqueles que partiram desta aqui para uma melhor, para a casa de Deus, e vão retornar, tá bom? Então é o seguinte, ó, com essa mensagem do mundo espiritual, vamos acalmar o nosso coração. De certo que se você perdeu um parente com relação à doença ou por outro motivo que levou a esse desencarne, né? Pode ser a idade avançada, pode ser um problema de saúde, como eu já falei aqui no terreiro, nesse canal também, que é como uma vela a apagar a chama e recomeçar em outro lugar, não é isso? Então é o seguinte, senhores, quando a gente pensa no seguinte, assim, eu estou passando por um momento de tristeza por achar que eu perdi o meu parente. Eu não vou ter mais a presença viva, né? A presença material, a presença carnal do meu parente. Dá tristeza, tá? O que não pode acontecer em hipótese alguma é você mergulhar nessa tristeza, tá bom? Veja da seguinte forma, o ori de alguém é como uma esponja. Se você lança sobre este ori boas vibrações, energias positivas, né? Uma boa companhia espiritual, uma vibração, uma energia vibrando ao seu lado, aqui, ó. Você caminha junto com o seu orixá e está caminhando junto ao seu orixá porque está se afinando com a energia dele, a pureza dele. Então ele traz força, equilíbrio, êxito em todos os campos da sua vida, tá bom? E te protege também contra os inimigos espirituais que vão tentar te atacar de alguma forma. Então é o seguinte, pensem assim, ó. Se você está mergulhando no estado de tristeza, é porque a sua alma, o seu eu interior, o seu ori, foi alimentado com aquilo. Então somente aquela situação, aquela sensação vai te fazer feliz, de alguma forma, tá? A cabeça comanda o corpo. Pensem nisso, é a sua alma que comanda o corpo. É a energia que mantém o seu corpo vivo, é que comanda ele. Não é o seu corpo que comanda a cabeça. Não são situações materiais que vão fazer você ficar em depressão, tá bom? Então, ó, 2022, esqueça o passado, tire da sua vida coisas que vão relembrar um passado ruim, sensações ruins, tá? Então é o seguinte, ó, a cor do quartzo rosa é importante para você poder ter um bom recomeço. Então, se você tem um quartzo rosa, vá lá, energiza ele, coloca no sol, para pegar chuva, água do mar, banho de lua, não é isso? Já ensinei isso também no canal, tá bom? Então, o mais importante, só um instantinho, para não poder ficar tossindo aqui no vídeo. Todos os cristais lilás, ametista roxa, tá? É muito importante você também ter em sua posse, na sua casa, porque faz muito bem. Lembre-se que eu também falei no canal esse ano que toda casa e todo ser tem uma membrana, não é isso? Que reveste e que se alimenta e que tem uma memória, tá bom? Então é o seguinte, como falamos de recomeço para o ano de 2022, o mais importante é você desenvolver a sua mediunidade, tá? Se antes você botava desculpa que não tinha tempo para poder frequentar a religião no qual você fez um compromisso no reino dos céus, de encontrar-se com Deus, de se religar com Deus, isso é religião, tá? Religião provém do latim, que significa religar-se a Deus de alguma forma, tá? Então é o seguinte, pensem assim, ó, se você tem transtornos espirituais, se você tem ataques que você recebe, a intenção toda da espiritualidade não é você ter vingança e atacar de volta, porque fazendo maldade você caminha com a maldade. Então, o ano de 2022, vejam bem isso, é o ano que você vai ter vitórias se você der um primeiro passo espiritual, se espiritualizar, se conectar com o seu orixá, se conectar com seus guias, mentores, guardiões, elementos e ancestrais, lembrem-se disso. E principalmente entenda que todas essas forças são forças de nosso bom Deus, tá? Deus, Zambi, Olorum, Alá, não é isso?
Independe da sua visão religiosa. Deus é Deus. Eu, particularmente, me conecto com Deus pelo menos 3 vezes por dia, tá? No simples beber de um copo d'água, eu agradeço, eu dou graças a Deus por ter água, que muitas pessoas no mundo inteiro não têm água potável para beber, muitas pessoas não têm água encanada, esgoto, então eu já sou um privilegiado por ter água em casa. Então você começa a perceber o seguinte, que tudo é graças a Deus. E graças ao nosso bom Deus, você e seus familiares vão ter um reencontro, não importando se esses desencarnados vão reencarnar neste momento de agora, ou se vão reencarnar no que vem, em 2022, mas que vão reencarnar, vão, logo, logo, tá? Então, se isso conforta o seu coração, esse é o recado da espiritualidade. É o ano do reencarnar. Você vai ver em muitos parques, em muitas cidades, no metrô, no aeroporto, muitas mulheres grávidas. Você vai ver que as maternidades vão lotar em 2022. Você vai ver que o seu colega de faculdade, que você não via há mó tempão, vai acabar de ser pai. Tá bom? Então é o seguinte, senhores, 500.000 pessoas vão nascer 500.000 almas, vão reencarnar 500.000 crianças. A esperança é essa, tá? Então é o seguinte, você não pode ficar triste, você não pode mais negar a sua mediunidade. Você tem que, em 2022, tá dando o seu primeiro passo, como dizemos na nossa cultura, com a Bian, tá? Você ser a Bian tem que dar o seu primeiro passo e virar Iaô, Muzenza. Isso é muito importante, tá? Esse é o recado do mundo espiritual para os senhores. Importante em 2022 é desenvolver a mediunidade. Ah, Pai de Santo, mas como é que se desenvolve a mediunidade? Acabei de explicar. Se conectando principalmente com o nosso bom Deus, pelo menos 2, 1, 3 vezes, ou em tudo que você recebe, dê graças a Deus, tá bom? Porque o mais importante é isso. E entenda que se você está deprimido, tomando remédio controlado, não consegue sair na rua, está com pânico, entenda que 85% disso daí é espiritual e tem cura, tá? Mas como um bom médico do mundo espiritual, nós caminhamos assim, ó. A ciência e a espiritualidade não caminham separadas, caminham juntas, tá? Então nunca vou virar para você e vou dizer assim, ó, pare seu tratamento médico por estar seguindo um tratamento espiritual. Eu vou dizer assim, ó, continuamos juntos, eu, você e o médico, até que o seu médico te dê alta, tá bom? Então até que você, por si só, mantenha um remedinho lá, ó, na bolsa, para se caso você tenha uma crise de pânico de novo na rua, um medo de sentir medo, um medo de sair à rua, um medo de acontecer alguma coisa, tudo te assusta, não é isso? Então entendam o seguinte, muitos nascimentos, você precisa recomeçar, você não pode mais ter tristeza que te leve à depressão, você não pode mais ter coisas velhas que vão estar na sua casa, você tem que ter prece, você tem que se conectar, tá? Todos os tons de azul, azul escuro, azul claro, azul bebê, são válidos para o ano 2022, tá bom? Em muitos lugares eu vou ter muita seca, em outros lugares muita e muita chuva. Depois, lá na frente, no mês que vem, em dezembro, eu passo um vídeo somente falando sobre o ano 2022. Porque o meu intuito maior, o intuito maior da espiritualidade neste dia, numa segunda-feira, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, para nós aqui no terreiro, dia do nosso Exu Guardião, para outros, o dia da Umbanda, o nome correto é esse, a Umbanda, tá? Então é uma data especial, dia 15 de novembro, faltam poucos dias para você olhar para trás e ver que você perdeu tempo com ansiedade, com medo de acontecer alguma coisa, não aconteceu, era apenas um pensamento que vinha à sua cabeça, uma telepatia negativa que vinha à sua cabeça,
e Deus, nosso Pai, as forças dos céus, fizeram você vencer. Faltam poucos dias para você perceber e olhar à sua volta quantas coisas materiais você conquistou. E se você não conquistou, quantas experiências, porque experiências valem muito mais do que coisas materiais, tá? Levaram você a evoluir e ver o quanto você foi forte, e ver o quanto você se superou, e ver o quanto você aprendeu. Se você está vivo até hoje, dia 15 de novembro, com certeza todos os dias você comeu. Se você comeu, se você se alimentou de forma física, nosso Pai maior, somos filhos do mesmo Pai, tá? Independente da religião, trouxe o alimento para você. Se você chorou, as suas lágrimas se secaram. Se você sorriu e continuou com isso, se alimentando cada vez mais, com mais alegria, otimismo, o seu ano foi mais leve. Se você perdeu um parente, você tem a mensagem do mundo espiritual agora que ele vai reencarnar. Isso é certo, como andar para frente, tá? Então vejam bem, ó, para nossa comunidade, Exu, Nanã, Iemanjá e Ibeji, tá bom? Para o mundo inteiro é presunção eu dizer, porque cada local tem a sua ação e reação, cada local do planeta eu tenho um resgate diferente, tá? As pessoas que ali estão não estão ali à toa, tá? Os compatriotas. Então é o seguinte, esqueça o seu universo, planeta, país. Esse vídeo vai para muitos países. Pense que primeiro se começa pequeno, se começa aqui, ó, esse microcosmos que é um ser humano, uma alma, um grão de areia. Se você vê que para coisas grandiosas é preciso dar um pequeno passo, você olha para trás e vê quantos passos você deu. Por menores que sejam, foram 300 passos. Não é isso? É mais ou menos a quantidade de dias que já se passaram de janeiro para cá. Você não morreu. Deus confia em você, tá? Então agradeça a Ele. Tá bom, senhores e senhoras? Então são 19 meses de pandemia, mais de 1 ano e meio, não é isso? No qual todos nós aqui nos superamos cada vez mais. Tá bom? Então que todos possam ter uma excelente semana, possam ter um excelente fim de ano, possam no dia de hoje fazer uma análise de todas as vitórias pessoais e deem graças a Deus, porque sem Ele você não conseguiria nada. Ah, Pai de Santo, mas eu estudei. Ué, quem te deu inteligência? Não é isso? Pai de Santo, eu tive alguém que pagou a minha universidade, a minha faculdade. Mas quem intuiu esse alguém para poder pagar a sua faculdade? Quem deu recursos a ele? Tudo é de Deus, senhores. Pode ter certeza disso. Eu sou a prova disso, tá? Eu posso agora estar triste neste momento, mas deprimido nunca, porque eu vejo o quanto eu venci também ao longo de todo um ano, tá bom? Então que todos os senhores tenham a luz de nosso bom Deus, de Pai Exu, abrindo os caminhos para mais um ano, trazendo a força para que você possa botar tudo fora que faz mal à sua vida. Mãe Nanã, traga muita sabedoria a você. Mãe Iemanjá, traga a vontade de deixar de ser, muitas das vezes, de forma negativa, visto como uma pessoa que tem depressão, tá? Que Ibejim traga muita alegria para vocês e que São Cosme, Damião e Doum derrame bênçãos a todas as crianças que vão nascer, a todas as mulheres grávidas que nesse momento agora fazem parte de um milagre celestial também, tá bom? Filhos de Deus, filhos de Zambi, filhos de Lorum, que Deus, nosso Pai, os abençoe mais uma semana, mais um mês e todo um novo ano.